Esses dias, conversando com alguém, eu disse para a pessoa: olha, eu não tenho medo, eu não tenho medo. E porque eu trabalho, às vezes, eu saio do meu trabalho, né, e vou fazer os aplicativos, vou trabalhar no Uber. E aqui é uma cidade perigosa, Fortaleza. E eu disse para eles que eu não tenho medo. Lógico, eu tomo cuidado, né? E também eu não tenho medo do futuro. Ah, mas tem que se preparar, temos que, como que guardar coisas para o futuro, não sei o que, se preocupar. Aí eu lembro das palavras: não preocupeis com o dia de amanhã, basta o seu dia próprio mal, né? E também, quando eu falo que eu não tenho medo, realmente, quando eu leio a palavra de Deus, não temais aquele que pode matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. Também não, isso me tira todo o medo. E você? Você é uma pessoa medrosa? A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Já disse a vocês que Deus me livrou aqui de assalto várias vezes, vários acidentes graves. Esses dias eu estava conversando com a irmã aqui do nosso canal, dizendo para ela do livramento que Deus nos deu, da carreta que nós perdemos o freio e era morte certa. Era uma serra, mais de 50 toneladas, e Deus nos guardou. E estamos aqui contando esse testemunho, né? E quando eu leio a palavra de Deus, eu acredito piamente, fervorosamente, que Ele está falando. É como se Ele estivesse presente. É assim que nós devemos tratar o nosso Deus. Ele fala: ó, eu vou estar presente na minha palavra. É eu que estou na palavra, né? Aí eu vejo pessoas, pregadores: não, mas não é bem assim. Por exemplo, quando eu comprei a minha casa, a nossa casa, né, que eu falei que eu mudei de lugar, a casa era uma casa antiga. Quando eu cheguei na casa, aí tinha uns três morceguinhos pendurados de cabeça para baixo. Aí eu fiquei olhando para aquele morceguinho, né? Eu falei assim: se eu pudesse conversar com o morcego: olha, morcego, está bem desconfortável, você está de ponta cabeça, né? Você não descansa nada, deve ser difícil você ficar aí pendurado de ponta cabeça. O morcego falou: não, eu descanso, é aqui que eu descanso, é dessa forma. E aí ele poderia dizer para mim assim: e você estando em pé aí, você não cansa mais? Né? Mas eu vejo teólogos, pastores: não, porque não tem como ser desse jeito, não tem como Deus habitar dentro de nós. Se Deus quiser habitar na cabeça de um alfinete, Ele habita. Mas as pessoas não atentam bem para isso. E no livro de Salmo 104 fala sobre o Criador, né? O Criador, sobre os vastos mares. E agora há pouco acabei de comer uma uva doce, sem semente, uma delícia. Fiquei pensando como Deus fez isso aqui para nós. O Deus é maravilhoso. Então, meus amigos, meus irmãos, toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu falo: é Deus falando comigo. É Deus dando aquela certeza, né, que Ele está conosco. Sou um homem idoso, deveria temer o futuro, as más notícias, mas o próprio livro de Salmo fala: ó, o homem que confia em Deus não tem temor de más notícias. Eu não tenho temor de más notícias. Ah, mas nós devemos não sei o quê. Não, vou buscar primeiramente o reino de Deus. Por isso que antes de eu ir trabalhar, eu às vezes estou meio atrasado e falo: não, primeiro eu vou para a palavra. Eu tenho o meu ritual aqui que eu faço, né? Primeiramente eu vou ler a palavra, o resto depois espera. Quando eu chego à noite, eu faço a mesma coisa. Não, eu não vou sair, eu não vou ler agora, mas depois quando eu chegar eu leio, eu vou deixar para depois. Não, eu não faço isso. No primeiro eu vou ler a palavra. Eu leio a palavra, depois eu vou trabalhar. Sempre é dessa forma. Eu leio a palavra, depois eu vou dormir. Primazia a Deus, né? Então, meus amigos, meus irmãos, você deve também, quando você ler a palavra, e olhar: isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, isso aqui é Deus falando comigo, né? E quando eu leio a palavra de Deus, eu acredito, né, firmemente, que o nosso Deus está se revelando a mim, está falando aos meus ouvidos através da leitura da palavra.
Eu espero que você também tenha esse mesmo sentimento. Se você tiver esse mesmo sentimento, você vai ser uma pessoa feliz. Eu sou feliz. Esses dias eu brinquei com alguém, ele deu risada. Eu falei, eu estou em decadência. Aí depois eu vi ele comentando lá com outras pessoas, né? Só que mal sabe ele que a decadência é só exterior. É só por fora. Decadência, tudo, cada coisa que acontece conosco. Agora, quebrei um dente da frente. A decadência, vou ter que consertar ele. Agora eu estou sem energia, sem força. Mas Deus prometeu que vai me dar um corpo que eu nunca mais eu vou ter canseira. Deus prometeu que vai dar um corpo que eu vou poder voar. Vou correr e não vou cansar. Eu acredito. Não, mas isso é simbólico, não sei o quê. Não, eu acredito que é literal. Você não deixou literal escrito. Eu poderia dizer, ó, eu vou deixar isso aqui, mas não é bem assim o corpo que eu vou te dar, né? Não é dessa forma. É um corpo assim, natural. Igual eu vi um pregador dizendo assim, pregador famoso, Hernandes Dias Lopes. Não, como é que pode um corpo ressurreto viver junto com um corpo corruptível, que é o milênio, né? Ele não acredita nisso. Ele acha, não. Outro dia eu vi um pregador, Luiz Saião, também. Não existe cidade de ouro todo, não. Nós somos pedras preciosas. Aí eles começam a inventar maluquice, né? Se Deus quiser colocar todos nós, o mundo, o universo, num átomo, eu acredito que Ele coloca. É assim que é a minha fé. É assim que tem que ser a nossa fé. Se um camelo, Deus pode fazer um camelo passar pelo fundo de uma agulha, eu acredito. Não, mas isso é impossível. Isso aí é linguagem de figura. Mas se Deus quiser, pode ser se você quiser. Mas para mim, para Ele é possível. Ele mesmo fala, quando falou essa linguagem de figura, mas para Deus tudo é possível, né? Essa é a nossa fé. Essa é a minha fé. É essa fé que vai mover montanhas. Essa fé que vai mover montanhas de problema. Eu estava com problemão onde eu morava. Problemão, estava triste. Era um problema, uma montanha. Era uma montanha. E Deus removeu pela nossa fé. Tinha dinheiro para comprar nada. Estamos aqui hoje, né? Onde eu estou gravando aqui é um dos cômodos da nossa casa. Não mudei ainda, estou em reforma. Mas é um lugar maravilhoso, gostoso, né? Sem problema, quieto. Uma área grande, um terreno grande. É assim. Espero que você, através dessas palavras, você comece a ver a Deus através das Escrituras.